Olá, estudantes, tudo bem? Bem, hoje a gente vai ver mais um assunto, certo? Eu quero pedir desculpa novamente a vocês, que eu ainda não consertei meu celular, então não podemos, por enquanto ainda não posso dar olá a vocês pelo Meet e nem aparecer no vídeo, minha voz, por conta do meu celular aqui, tá com problema, certo? Hoje nós vamos ver texto argumentativo. O que é um texto argumentativo? É um texto que não só expomos uma ideia, uma opinião ou uma tese, mas a defendemos de modo a fazer com que os leitores a aceitem, certo? Então, a gente vai dar os nossos argumentos também. Assim, um texto argumentativo tem a finalidade de convencer ou persuadir os outros de que determinada ideia está correta e acertada. Então, a gente vai usar argumentativo, já está dizendo, a gente vai usar os nossos argumentos para convencer o público. Nós temos os elementos do texto argumentativos. Nós temos, primeiro tem o tema, não é? Que é o assunto de que trata o texto. Então, é o título, o tema do texto. Opinião ou tese é o ponto de vista sobre o tema, é a ideia que defendemos. Então, isso se chama de opinião ou tese. Argumentos são as razões, os porquês ou as provas apresentadas pelo autor do texto para sustentar sua opinião. Então, você vai dar seus argumentos. E, por fim, nós temos a conclusão. Nela, retira-se a tese inicial, salientando-se alguns aspectos que a reafirmam o que foi dito no decorrer da argumentação. E é importante salientar que nem sempre estes 4 elementos aparecem de modo explícito e que a ordem que aparece também pode variar. Explícito, texto explícito, ou seja, quando se aparece no texto. Nós temos os tipos de argumentos. Fatos são acontecimentos que citamos porque têm relações de causas e efeitos com a afirmação que estamos defendendo. Exemplos são casos concretos que apresentamos como prova para confirmar ou negar determinada afirmação. Então, temos que dar um tipo de argumento. Nós temos dados, são características ou outras informações objetivas relacionadas à afirmação feita. E argumentos de autoridades, são citações diretas ou indiretas de ideias de pessoas ou instituições de prestígios que estão em acordo com o que estamos defendendo. Resumindo, nós temos aqui os elementos nós temos o tema, o assunto, opinião ou tese, argumento e conclusão. Então, esses são os elementos dos textos argumentativos. E nos argumentos nós temos fatos, exemplos, dados ou argumentos de autoridades. Estratégias. As estratégias não devem ser confundidas com os argumentos. Argumentos procuram responder por que defendemos determinadas ideias. As estratégias são recursos que usamos para envolver o leitor, para despertar seu interesse, para convencê-lo e para gerar credibilidade. Estratégias possíveis. A página inicial e o título podem ser usados como estratégia para captar a atenção do leitor, certo? Muitas pessoas têm interesse quando vê o título, né? Então, a gente tem que caprichar no título. O uso de imagens interessantes também ajuda a captar a atenção do leitor. Então, a imagem também é algo importante. E a clareza do texto é fundamental, ou seja, tem que ser com linguagem clara para que o leitor
possa compreender. Lembrem-se que nem todos os leitores acompanham o desenvolvimento do projeto e provavelmente só terão acesso ao resultado final, que fica publicado por muito tempo. Colocar-se na ótica do leitor, expressar a ideia com coerência, começo textual, meio e fim, claramente descritos e fundamentados, são ingredientes essenciais para a manutenção do interesse no que está sendo exposto. O cuidado com o português ajuda a dar credibilidade ao escrito, né? Textos bem-humorados são agradáveis e podem ajudar a prender a atenção dos leitores, ou seja, textos que chamem a atenção. O uso de links ajuda a organizar as informações e evita páginas pergaminho, que exige o uso constante da barra de rolagem. Nós temos aqui um exemplo de texto argumentativo, certo? O título do texto é O papel da televisão na vida dos jovens. A televisão tem uma grande influência na formação pessoal e social das crianças e dos jovens. Funciona como estímulo que condiciona os comportamentos positiva ou negativamente. A televisão difunde programas educativos edificantes, tais como o Zig-Zag, os documentos sobre história, ciências, informações sobre atualidade, divulgação de novos produtos. Todavia, a televisão exerce também uma influência negativa ao exibir modelos cujas características são inatingíveis pelas crianças e jovens em geral. As suas qualidades físicas são amplificadas. Os defeitos esbatidos, criando-se a imagem do heroína perfeitos. Essa constituição produz sentimento de insatisfação do eu consigo mesmo e de menosprezo pelo outro. A violência é outro aspecto negativo da televisão. Em geral, as crianças jovens tendem a imitar os comportamentos violentos dos heróis, o que pode colocar em risco a vida dos mesmos. O mesmo acontece com o visionamento de cenas de sexo. As crianças formam uma imagem distorcida da sua sexualidade, potenciando a prática precoce de sexo e suscitando distúrbios afetivos. Em jeito de conclusão, é legítimo que se imponha às estações de televisão em restrição de exibição de material violento ou desajustado à faixa etária nas suas grelhas de programação, dando que a exposição a esse tipo de conteúdo é extremamente prejudicial no desenvolvimento das crianças e dos jovens, pois, tal como diz o povo, violência só gera violência. Então, aqui foi o quê? Um exemplo de gênero argumentativo. Aqui ele falou do ponto positivo da televisão, que a televisão traz de bom para as crianças e para os jovens, e também o ponto negativo. Então, esse foi um texto argumentativo, certo? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Na atividade de hoje, vocês vão produzir um texto argumentativo, um texto argumentativo, certo? O tema vocês é quem vão escolher, tá bom? Vocês vão argumentar algo. Por exemplo, aqui não foi o papel da televisão na vida dos jovens, não foi dado o ponto positivo, o ponto negativo, porque se é bom, se é ruim, no final
feita a conclusão, tá certo? Qualquer dúvida, é só me chamar que eu estou à disposição, tá bom?